Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. A gente estava em Porto Velho, feliz da vida, até Deus falar com o Wagner. Nesse momento, a causa em relação ao infanticídio estava começando a ser falada no Brasil, né? Tipo, olha, tem algumas aldeias... Pode falar isso aqui? Pode. Eu que te pergunto se você pode falar isso. Não, aqui. eu posso. Então tá ok. Eu aprendi uma coisa: fale a verdade e deixe as consequências com Deus. Mas então, assim, tava começando a falar sobre isso e Porto Velho tava muito perto da causa, né? A gente sabia de muito, assim. Deus começou a falar com o Wagner sobre a causa, né? O que é infanticídio? Então, em toda a terra, infanticídio é morte de criança. No Brasil tem ali uma alteraçãozinha legal, mas basicamente é quando crianças são mortas. No Brasil, basicamente, é dentro do período puerpério, né? Quando a mãe ainda está com resquícios hormonais e emocionais do parto, né? Da gestação e do parto. Mas infanticídio é quando uma criança, um infanto, é assassinado. E aí a gente ficou sabendo que em algumas aldeias indígenas do Brasil acontecia isso. A gente não ficou sabendo porque alguém contou, a gente ficou sabendo porque a criança estava na nossa frente, entendeu? E aí Deus começou a falar com a gente sobre isso. E eu nunca fui para missões para falar para os indígenas. Eu queria falar para todo mundo, entendeu? E Deus começou a falar com o Wagner e tal. Nossa, é uma história longa. A gente fugiu que só... E até que, no final das contas, Deus falou com a gente no livro de 2 Reis 7, que é a história dos 4 leprosos, mano. Os caras estão discutindo na porta da cidade, a cidade está sitiada, todo mundo morrendo de fome. Esse período, não sei se vocês lembram, é quando os caras estão matando os próprios filhos para comer, porque o tempo de sítio foi muito longo e eles não tinham mais como se prover, então eles estão comendo os próprios filhos, né? É muito pesado esse texto. E aí tem 4 leprosos que não são nem gente, né, pra cultura, conversando na porta da cidade. E a conversa assim, ó. Então, vamos lá no acampamento dos assírios e tal. Os caras, não, mas se a gente for lá, os caras matam a gente. A gente tá morto. Se a gente for lá, os caras matarem a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, as pessoas que não são leprosas estão morrendo de fome. Você acha que a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer. Então, ficando ou indo, a gente vai morrer. Então, vamos. E aí, vocês sabem a história. Os caras chegaram lá, Deus tinha mandado um ruído, os caras tinham fugido, achando que tinha acontecido uma aliança entre os reinos e tal. E, mano, os caras deitam, né? Tem comida, tem ouro, tem bicho, tem tudo. E Deus falou com a gente, falou, mano... Não, Deus não falou, mano, né? Isso eu tô colocando aqui. Deus falou, olha, vocês vão morrer de qualquer maneira. Tá ligado? Fiquem aqui em Porto Velho, construam a casinha dos sonhos de vocês, treinem pessoas aqui, vocês vão morrer. Ou façam o que eu estou mandando e vocês vão morrer também. Então, assim, aquele que luta para preservar essa vida é miserável. É o que Paulo falou. Estou parafraseando, mas o Paulinho falou isso aí. Então, vocês querem preservar a vida de vocês? Aquele que quiser, né? Ganhar a vida, perder lá. Então, a palavra foi muito dura, mano. Tipo assim, faz o que eu tô falando, faz valer a pena, né? Foi uma palavra muito... Virou, né, a chave. E a gente foi pra Porto Velho. Quando a gente chegou lá, o Wagner é esse cara que ele faz qualquer coisa, mano. Entendeu? Então, ele começou a organizar as coisas e cuidar das crianças e tal. E uma das 2 outras vertentes do trabalho era educação, educar a população brasileira. Porque a população brasileira não sabia quantas etnias indígenas tinha no país. Você ia falar que tinha infanticídio na aldeia indígena ou que tinham práticas culturais nocivas contra a criança? Quantos indígenas tem no país? Quantas etnias? Quem eles são? Onde eles estão? Eles não sabiam nada. Como que você vai falar que as crianças estão morrendo enterradas? Ou de outras formas? Então, pergunta para mim se eu sabia. Eu também não. Eu sabia que eu queria pregar o evangelho. Eu queria pegar uma Bíblia, entrar nos lugares e pregar o evangelho. Eu era caipira de tudo. Cheguei lá, na segunda semana que eu estava lá, falou, tem uma agenda numa faculdade aí de Brasília que você vai falar sobre infanticídio. Mano, arrepiei. Falei, nossa, você tá doido? Eu vou falar o quê? Eu vou falar que Jesus não quer que mate as crianças, que é o que eu sei. Né? Óbvio. Então, fui falar, mano. Eu fui devorada viva. Tinha uma sala de antropologia lá. Eu fui devorada. Mano, sério, eu saía de lá, eu vomitei. Porque eu não sabia responder.
Eu não tinha formação acadêmica. Eu era uma menina que amava Jesus, queria ser missionária. Hoje eu tô entendendo que o evangelho cada vez mais é amor. Por ser amor, não é romântico. Então, não dá para romantizar missões. Você tem que saber bem o que você tá fazendo. E tá preparado. Só que eu vou te falar um negócio aqui. Se eu soubesse, se eu tivesse preparado, eu não tinha ido não, tá? Eu fui pela minha ignorância. Jesus sabia. Fala disso, é complicado, tá? Vamos falar de outras coisas? Não? Aí, velho, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa... Amigo é coisa. Vou guardar. E eu Mas comecei... fala do preparo pra isso. Você foi fazer faculdade até. Eu fui estudar, mas eu comecei a consumir conhecimento. Presta atenção, eu tô sendo intencional. Eu comecei a consumir conhecimento. Eu estudava de noite e de dia. Todo livro de antropologia, historiografia que fosse relacionada, jurídico, Constituição, mano, cabo a rabo. Por quê? Porque eu não queria mais ser devorada. Falei, nossa, se eu vou mexer com esse negócio aqui, eu vou defender essas crianças com tudo agora. Entendeu? Mas só para entender, a antropologia, eu não sei o que, eles defendem que isso é legal? Legal, você falando do ponto de vista jurídico? Não, do ponto de vista que é ok. É. Não é simples assim. A antropologia é uma ciência séria, incrível. E é uma ferramenta maravilhosa para os missionários que estão em campo transcultural. Mas ela, como ciência, tudo que você vai estudar... Por exemplo, eu sou cientista, eu vou analisar essa caneca. Para eu analisar ela não pode ter senso pessoal para mim. Ela é uma caneca. Ela é um objeto de estudo. Então, a antropologia, quem que é o objeto de estudo? É o homem. É uma comunidade, é uma sociedade. Então, existe um processo de desumanização daquela comunidade ou daquela pessoa para ela poder ser estudada. E, nesse processo, a antropologia vai ficando míope. Ela enxerga, mas enxerga mal. E aí, mano, eu comecei a devorar conhecimento. Tudo que vinha, tudo que eu podia estudar de lei e tal, porque a gente... na época estava com um projeto de lei chamado Lei Moadi, que é um projeto de lei. Na verdade, teoricamente, a criança indígena, assim como a criança branca, ela tem direito inerente à vida, como diz a Constituição. Então, não precisa de uma nova lei. A gente precisa de uma lei para garantir que aquela lei vai ser aplicada. Funcione. Você vê o nível, né? E eu tinha que ir pro Congresso fazer lobby. Entendeu? Eu era tão caipira, isso é bonitinho até de falar, que eu chorei a primeira vez que eu entrei no Congresso. Falei, caraca, velho, que lugar incrível. Eu vou mudar a nação aqui e tal. Porque você precisava de um deputado do teu lado para fazer isso acontecer, é isso? Não, eu não precisava de um deputado. Eu precisava que uma grande maioria entendesse que uma criança indígena tem tanto valor ou tanto direito de viver quanto uma criança branca. Que assim como seu filho não pode ser enterrado vivo se ele nascer com síndrome de Down, uma criança indígena também não pode. Entendeu? Simples. Mas para isso você tem que trabalhar. Você gasta o chinelo. Você passa dias andando dentro daquilo, é o mundo. Quais nas tribos indígenas, cada um vai ter a sua cultura, mas geralmente quais são os motivos que fazem eles matarem crianças? Primeiro eu vou dizer que a nossa cultura é uma cultura que sempre tentou matar aqueles que a gente não conseguia lidar. Então, até se você for pensar, vamos trazer para a memória, há uns 50 anos atrás, você tinha casas onde, se uma família tivesse crianças especiais, essa criança ficava lá, essa família nutria o lugar financeiramente, mas a criança não convivia com eles. Entendeu? Então, foi um jeito limpo da sociedade branca fazer com os seus. Então, na sociedade indígenas no geral, eu vou dizer assim que sempre antes de nascer sempre tem alguma coisa logística que depois se torna um ato cultural. Então, o que acontece? Uma criança, uma família, numa cultura nômade que de repente nasce gêmeos. Mano, destrói a estrutura daquela família, né? Porque você agora tem 2 bebês ao invés de um. Você estava preparado para um. Numa família nasce uma criança com, sei lá, distrofia muscular. A criança não vai se desenvolver, ela nunca vai caçar, ela nunca vai pescar.
Nunca vai fazer, entendeu? Ela vai depender daquela... E a cultura indígena é uma cultura que ela planta para comer, ela caça para comer. Então, aquela pessoa vai sempre depender de alguém. Tem lugares que até questão de qual dente nasce primeiro, se é de cima ou de baixo, dependendo. Então, o que for. começou a acontecer é que essas crianças começaram a ser descartadas, né? Mortas. E tem muitos casos. Olha, teoricamente, hoje, pelo menos 10% das mais de 300 etnias tem casos. 300 etnias só no Brasil. A gente tem mais de 300 no Brasil. Etnias indígenas. A gente sabe de muita coisa, mas a gente tem que afirmar o que está no papel. E aí... então, são vários motivos. Nasceram gêmeos, trigêmeos, filhos de mãe solteira, do sexo indesejado, por exemplo. A família queria menina, nasceu menino e vice-versa. Mas, antes de tudo, é questão logística. Mas depois começaram a nascer, enfim, as fábulas, né? Os mitos. Tipo, nasceu gêmeos, um deles não tem vida, é um espírito maligno. Nasceu... não se desenvolve, é porque é oco, não tem alma. E assim, coisas vão nascendo dentro da cultura que são reais para o povo. Então, um indígena que, de repente, uma criança é assassinada dentro de uma aldeia, ele não é mau. Entendeu? E isso é fácil de enxergar, você não precisa nem de antropologia. Entendeu? Ele não é mau. Ele está fazendo aquilo que ele sabe, isso é cosmovisão, né? Ele sabe que é melhor para a comunidade dele. Então... O que aconteceu é que foi eu acho que foi um timing mesmo, né? Os pais começaram a não querer fazer isso. E aí nasceu a Atini. Uma mãe falou, não, eu não quero. Né?